Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas. Vocês já tiveram a oportunidade de debater nos pequenos grupos. E agora, então, nós vamos ouvir uma explanação sobre esse trecho do Evangelho que será feito pela Celina. E eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar a nossa reflexão pelo Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 571. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos, e depois deles a Igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas, pela morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. E no parágrafo 572, a Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras, dada pelo próprio Jesus, tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Jesus diante de Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. A decisão de eliminar Jesus já está tomada pelos sumos sacerdotes, escribas e os principais do templo. O motivo é aparentemente religioso, filho de Deus, o que constitui uma heresia. Mas sabemos que, no fundo, existem mais que motivos religiosos para eliminar Jesus do meio do povo. Definitivamente, sua presença e seus ensinamentos tornam-se demasiado incômodos e perigosos para a estabilidade da nação, para a segurança nacional. Contudo, Pilatos não encontra motivo suficiente para a condenação à morte. Daí que os acusadores tenham se de transformar a acusação religiosa em outra de tipo político, de alcance nacional. Está alvoroçando todo o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e chegou até aqui, insistindo no perigo que acaba sendo para o império. São Beda diz: Pilatos, determinado a não interrogar o nosso Senhor, segundo as acusações que lhe faziam, aproveita a oportunidade para se excusar da responsabilidade de julgá-lo. E, como estivesse certo de sua inocência, e ainda mais, porque temia passar sentença de morte contra um inocente, acusado somente por inveja, enviou a Herodes para que fosse ouvido e absolvido ou condenado segundo o alvitre do tetrarca daquele país. O Teofilacto escreve: e nisto seguiu a lei romana, a qual dispunha que os acusados haveriam de ser julgados pelo governante da comarca a que pertenciam. Jesus diante de Herodes. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Lucas salienta a alegria de Herodes por ver Jesus. Fazia tempo que queria vê-lo, pelos comentários que havia escutado a seu respeito. Até pensava que poderia vê-lo realizar algum milagre.
Lucas quer deixar claro que não é este o modo de conhecer Jesus. E daí o silêncio que mantém o mestre diante do tetrarca. Herodes devolve-no a Pilatos. Santo Ambrósio fala: calou-se e nada fez, pois que a fé de Herodes não lhe valia o testemunhar milagres, desde que ao Senhor repugna-lhe a arrogância. E parece que Herodes representa todos os homens ímpios que, por não crerem na lei e nos profetas, menos ainda são capazes de testemunhar e compreender os milagres de Jesus Cristo relatados nos evangelhos. Condenado à morte. Todo o povo gritou a uma voz: à morte com este, e solta-nos Barrabás. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo. Mas eles vociferavam: crucifica-o! Crucifica-o! De novo, diante de Pilatos, Jesus é visto inocente. Pilatos insiste em que não vê necessidade de lhe aplicar a pena capital. Propõe que uma boa reprimenda será suficiente, mas os inimigos de Jesus insistem que deve morrer. Pilatos não tem outra saída, senão ceder à pressão dos judeus. Lucas deixa claro que o julgamento e a condenação de Jesus são, sob todos os pontos de vista, irregulares e injustos. No julgamento, Jesus não teve oportunidade de se defender. Na sentença, nem Pilatos, nem Herodes encontraram culpa suficiente. Não obstante, a sentença é dada devido ao furor das autoridades judaicas responsáveis direta pelo sangue inocente derramado. No parágrafo 574 do Catecismo da Igreja, desde o princípio do ministério público de Jesus, fariseus e partidários de Herodes, com os sacerdotes e escribas, puseram-se de acordo para lhe dar a morte. Por alguns dos seus atos, expulsões de demônios, perdão dos pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza legal e trato familiar com publicanos e pecadores públicos. Jesus pareceu a alguns mal intencionado, suspeito de possessão diabólica. Foi acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei castigava com a pena de morte por apedrejamento. No parágrafo 575, fala: muitas atitudes e palavras de Jesus foram, portanto, sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, a quem o Evangelho de São João muitas vezes simplesmente chama os judeus, mais ainda do que para o comum do povo de Deus. E no parágrafo 598, fala: a Igreja, no magistério de sua fé e no testemunho dos seus santos, nunca esqueceu que os pecadores é que foram os autores, e como que os instrumentos de todos os sofrimentos que o Divino Redentor suportou. Partindo do princípio de que os nossos pecados atingem Cristo em pessoa, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a mais grave responsabilidade no suplício de Jesus, responsabilidade que eles muitas vezes imputaram unicamente aos judeus. Devemos ter como culpados deste horrível crime os que continuam a recair nos seus pecados, porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz. É evidente que aqueles que mergulham na desordem e no mal, de sua parte, crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. E temos de reconhecer, o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus, porque eles, como afirma o apóstolo, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus,
não teriam crucificado o Senhor da glória. Ao passo que nós, pelo contrário, fazemos profissão de o conhecer. E, quando o renegamos pelos nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. Não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu, com eles, o crucificaste. E ainda agora o crucificas, quando te deleitas nos vícios e pecados. São Francisco de Assis. Caminho da cruz e morte de Cristo. Dos 4 relatos da paixão, o de Lucas é o mais sóbrio, porque todos os meios evita narrar os fatos sangrentos com que afrontaram Jesus, as bofetadas, os açoites, a coroa de espinhos. Talvez os motivos para que Lucas apresente assim seu relato basicamente sejam 2. Primeiro, sua sensibilidade humana e, sobretudo, sua profunda veneração por Jesus não lhe permite apresentá-lo à maneira de Marcos e Mateus. Em segundo lugar, sua maior preocupação é salientar a injustiça que se cometeu com Jesus, a cujo extremo pode chegar a intolerância e a obstinação de uma nação que não quis aceitar que, em Jesus, Deus se lhe estava manifestando em sua totalidade. Daí a expressão de Jesus no momento da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De outro lado, Lucas considera que é muito mais importante a maneira como Jesus assume esse momento definitivo. Quando poderia ser objeto de lástima e de compaixão, ele está disposto a consolar e a animar aqueles que choram por ele. Quando qualquer pessoa responderia com violência aos escárnios e aos insultos, Jesus responde com o perdão. Tratado como malfeitor e colocado entre malfeitores, Jesus acolhe o ladrão arrependido e lhe promete a sua companhia no reino. Em suma, para Lucas, o momento da cruz é o momento culminante da vida de Jesus. Aí é que fica, à vista de todos, demonstrada e atestada a realeza de Jesus. Rei justo que perdoa, acolhe e compartilha seu reino com aqueles que o queiram aceitar. Lucas rodeia a morte de Jesus e acontecimentos cósmicos, a escuridão pelo desaparecimento do sol e de um fenômeno de tipo religioso, mas também de conotações universais, o rompimento do véu do templo que se rasga pelo meio. Com isso, o evangelista quer indicar que o tempo escatológico se inaugura agora. O acesso a Deus, que estava impedido pelo véu do templo que se rompeu, agora não encontra nenhuma barreira que o impeça. A morte de Jesus tinha que inaugurar essa nova era. O centurião confirma a morte de Jesus. Fiel ao Pai, Jesus não desconfia dele nem sequer no momento definitivo de sua vida. E em suas mãos confia seu espírito. E, por sua vez, fiel ao Filho, ao qual havia declarado predileto no momento do batismo e na cena da transfiguração, o Pai o acolhe. Agora, vamos então analisar o texto com mais atenção. Enquanto conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Quem era Simão Cirineu? São Beda, Simão significa obediente e Cirineu, herdeiro. Ele figura, portanto, as nações que outrora eram completamente estrangeiras à aliança e que agora tornaram-se, à conta da obediência, herdeiros de Deus. Tanto que, quando retorna dos campos,
Simão passa a carregar-lhe a cruz e a ir-lhe ao encalço. E nisto vai simbolizado os próprios gentios que encetam, iniciam, começam a abandonar as superstições do paganismo para seguir obediente às pegadas da paixão do Salvador. Com efeito, granja, em grego disse pagos, donde a denominação de pagãos. E as mulheres? Seguia uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Teofilacto fala: essas mulheres são também figuras da multidão de judeus que haveria de um dia seguir a cruz e abraçar a fé em Jesus Cristo. Elas também representam a alma pecadora, que, quebrantada pela contrição, derrama lágrimas de penitência e segue no encalço do Salvador, aflito pela nossa salvação. As mulheres, essas choravam por compaixão. Contudo, não há que chorar sobre quem se põe voluntariamente a sofrer, senão aplaudir pelo que as proíbe de chorar. Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim. São Cirilo diz: Nosso Senhor as adverte que dentro em pouco ficarão privadas de seus filhos, porque quando da guerra que estava para irromper, morreriam todos os judeus, tanto os grandes quanto os pequenos. Porque eis que virá o tempo em que se dirá: ditosas as estéreis, os seios que não geraram e os peitos que não amamentaram. E os ladrões? São Beda diz: os dois ladrões com Cristo representam os cristãos que padecem pela fé ou sofrem do martírio ou as penas da mortificação austera. Os que praticam a perfeição em vista da glória eterna são representados pelo ladrão posto à direita de Cristo. Os que fazem por motivo de vanglória imitam a conduta do ladrão à esquerda. O significado da morte de Jesus. No parágrafo 609 do Catecismo da Igreja está escrito: ao partilhar no seu coração humano o amor do Pai para com os homens, Jesus amou-os até ao fim, pois não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se amam. Assim, no sofrimento e na morte, a sua humanidade tornou-se instrumento livre e perfeito do seu amor divino que quer a salvação dos homens. Com efeito, ele aceitou livremente a sua paixão e morte por amor do Pai e dos homens a quem o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida. Sou eu que a dou espontaneamente. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele próprio vai ao encontro da morte. Deus não é um sádico. Não são poucos os cristãos que entendem a morte de Jesus na cruz como uma espécie de negociação entre Deus Pai e seu Filho. Segundo esta maneira de entender a crucifixão, é como se o Pai, justamente ofendido pelo pecado dos seres humanos, exige para salvá-los uma reparação. E qual seria? Que o Filho lhe oferecesse, entregando sua vida por nós. Se fosse assim, as consequências seriam gravíssimas. A imagem de Deus Pai ficaria radicalmente pervertida, porque Deus seria um ser justiceiro, incapaz de perdoar gratuitamente. Uma espécie de credor implacável que não pode salvar-nos se não for saudada
previamente a dívida contraída com ele. Seria difícil evitar a ideia de um Deus sádico, que encontra no sofrimento e no sangue um prazer especial, algo que lhe agrada de maneira particular e o leva a mudar de atitude para com suas criaturas. Esta maneira de apresentar a cruz de Cristo exige uma profunda revisão. Na fé dos primeiros cristãos, Deus não aparece como alguém que exige previamente sangue para que sua honra fique satisfeita e ele possa assim perdoar. Pelo contrário, Deus envia seu filho somente por amor e oferece a salvação quando ainda éramos pecadores. Jesus, por sua vez, não aparece nunca procurando influir sobre o Pai com o seu sofrimento, a fim de compensá-lo e assim obter dele uma atitude mais benévola para a humanidade. Então, quem quis a cruz e por quê? Certamente não o Pai, que não quer que se cometa crime algum, e menos ainda contra seu filho amado. E sim os seres humanos que rejeitam Jesus e não aceitam que ele introduza no mundo um reinado de justiça, de verdade e de fraternidade. O que o pai quer é que não matem seu filho, mas que seu filho viva seu amor ao ser humano até as últimas consequências. Deus não pode evitar a crucifixão, porque para isso deveria destruir a liberdade dos seres humanos e negar-se a si mesmo como amor. O Pai não quer o sofrimento e o sangue, mas não se detém nem sequer diante da tragédia da cruz e aceita o sacrifício de seu filho querido unicamente por amor insondável para conosco. Assim é Deus. Santo Ambrósio fala: importa considerar em que condições Jesus foi levantado na cruz. Vê-se, por primeiro, que estava desnudo. O que buscava triunfar sobre o mundo, esse não deve procurar os bens do século. Vencido, Adão buscou se vestir. Jesus despe-se para triunfar e ergue-se na cruz, tal como Deus criou o homem desde sua origem. Eram estas as condições em que habitava Adão no paraíso terrestre. São ainda as mesmas para nosso Senhor que entra no paraíso celeste. É de razão que, antes de altear-se na cruz, despiu-se dos trajes reais, porque desejava nos ensinar que foi crucificado enquanto homem e não enquanto Deus, bem que o Cristo seja a um só tempo, um e outro. O momento da cruz. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Santo Ambrósio fala que a carne morre para que o espírito ressuscite. Encomenda o espírito nas mãos do Pai, a fim de que todas as criaturas que habitam os céus vejam-se livres dos liames da iniquidade e de trazer a paz no céu, que servirá de modelo à paz que há de vir sobre a terra. São Beda fala. São Lucas relata ainda outro milagre nesse mesmo episódio. E rasgou-se pelo meio o véu do templo. Este prodígio sucedeu ao mesmo passo que expirava Jesus. Teofilacto fala: com isso, nosso Senhor deu a conhecer que o Santo dos Santos deixava de ser inacessível e passaria a estar aberto a todos e seria profanado pelos romanos.
O centurião. Santo Agostinho diz: e porque os crucificados costumavam morrer lentamente, após grandes suplícios, os presentes muito admiraram de ver Nosso Senhor entregar a alma depois de ter exclamado ao Pai. O centurião, vendo o que tinha acontecido, glorificou a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Com relação ao sepultamento de Jesus, Lucas, tal qual os outros evangelistas, conserva o nome de quem se ocupou do corpo sem vida de Jesus para sepultá-lo, José de Arimateia. É curioso que seja ele e não nenhum discípulo que se encarregue dessa tarefa. Também aqui Lucas quer salientar o distanciamento dos discípulos com a finalidade de dar muitíssimo mais realce ao reencontro com o ressuscitado e a mudança de atitude que acontecerá na comunidade apostólica. José de Arimateia. Santo Agostinho fala. São João relata que ele era discípulo de Jesus, donde também esperava o reino de Deus. Chama a atenção o fato de que esse discípulo, que até então ocultava suas relações com Jesus, porque temia despertar o ódio dos judeus, tenha ousado pedir o corpo de seu mestre, coisa que nenhum dos discípulos que o seguia abertamente ousara fazer. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E é para notar que José procedeu desta maneira, amparado que estava na alta dignidade de que gozava, que lhe dava confiança bastante para interpelar Pilatos. De mais a mais, se antes, aconselhado por Nosso Senhor, prevenia-se dos judeus, parece que aí se despreocupava para buscar dar ao corpo o tratamento que merecia. E as mulheres, novamente, entram em cena no preparo de bálsamo para o corpo de Jesus, conforme os costumes da época. Teofilacto. Contudo, ainda não tinham estas mulheres uma fé verdadeira. Elas lhe preparavam a sepultura com perfumes e aromas, como se Jesus fosse um homem comum, segundo os usos com que os judeus embalsamavam seus corpos. Voltando, prepararam aromas e bálsamo. Para concluir, fala São Beda. Desejou Nosso Senhor ser crucificado no 6º dia e repousar no sepulcro durante o 7º, para nos dar a conhecer que, na era 6ª do mundo, sofreremos por ele e seremos como que crucificados para o mundo. Na 7ª era, contudo, isto é, depois da morte, os corpos repousarão nos túmulos e as almas no seio de Deus. Ainda hoje, mulheres santas, isto é, almas verdadeiramente humildes, tomadas de amor, seguem piedosamente a paixão de Jesus Cristo, a fim de que, finda a preparação desta vida, possam, no dia da ressurreição, pôr-se diante do Salvador, no repouso dos bem-aventurados, trazendo consigo o perfume das obras do Espírito. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então agora nós iremos mais uma vez para as nossas pequenas salas para meditar sobre esta parte do Evangelho que foi proclamada hoje. Sempre lembrando que agora é o momento de você trazer para a sua vida o trecho do Evangelho proclamado. O que isto significa para você? Que sentido tem para a sua vida? Isso muda alguma coisa? Isso te inspira a fazer alguma coisa, a alguma mudança? E o que você gostaria de dizer a Deus sobre esse trecho do Evangelho? Então, teremos 30 minutos.